Dia. Meu nome é Kim Damasceno e sou técnico no projeto de vereadores da Confederação Nacional de Municípios. Hoje vamos falar sobre a responsabilidade e papel da Câmara Municipal de Vereadores no fomento de temas para a sociedade. Bem, a Câmara de Vereadores são independentes, autônomos e possuem atribuições definidas e compõem o Poder Legislativo, de acordo com a Lei 6.448 de 77, que dispõe sobre a organização política e administrativa dos municípios nos territórios federais, assim como também dá outras providências. Bem, certamente dentro de todos os poderes que fazem parte do sistema federativo brasileiro, o legislativo, obviamente, é o mais próximo da sociedade, já que ali se encontram os representantes da nossa sociedade de uma maneira geral. Obviamente que os vereadores, como são mais próximos da população local, assim como os prefeitos com relação ao executivo, ao serem eleitos, têm a delegação, o poder e dever de criar leis, fiscalizar os atos do poder executivo e administrar a casa do munícipe, sempre em busca da organização social da população local. Bem, a participação popular direta, quando falamos em participação direta pela população, pensamos em diversas formas de organização, no qual o munícipe pode participar de forma direta na tomada de decisões e de todo o processo. Por exemplo, a gente pode falar de audiência pública, como o próprio nome diz, audiência pública é um ato ou um evento que busca assegurar a participação de forma ampliada e efetiva da sociedade, em especial na elaboração de projetos de lei. Orçamento participativo é um mecanismo governamental que permite os cidadãos locais influenciarem e decidirem sobre o orçamento público, fazendo com que o povo participe de forma direta dessa decisão. A iniciativa popular, ela acontece quando um projeto é apresentado na Câmara de Vereadores, tendo sido assinado por, no mínimo, 5% do eleitorado local, ficando o texto restrito a assuntos ligados ao município em questão. O plebiscito, por sua vez, é uma consulta prévia ao cidadão sobre uma matéria específica que será discutida posteriormente. E o referendo, ao contrário do plebiscito, é uma consulta prévia. O plebiscito, o referendo, ao contrário do plebiscito, é uma consulta prévia, que é uma consulta prévia, o referendo é uma consulta posterior a respeito de determinado ato do governo, com o intuito de ratificá-lo. Bem, a gente vai falar agora sobre a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. O que é essa comissão? A Comissão de Legislação Participativa foi criada no ano de 2001 e é uma iniciativa que visava aproximar a entidade da população, trazer a sociedade para o parlamento, viabilizando fazer com que o povo participasse dessas decisões e tomadas de decisões no Congresso Nacional em Brasília. A iniciativa se deu principalmente pelo fato da política, de uma maneira geral, passar por um momento de total falta de confiança e prestígio da população local, permitindo que tanto os cidadãos quanto as entidades representativas da sociedade pudessem participar na construção de leis que iriam nortear a sociedade em assuntos específicos. O que é a Comissão de Legislação Participativa? A Comissão de Legislação Participativa ela pode ser considerada uma comissão comum, que trata-se de um fórum por meio do qual os munícipes e a sociedade civil organizada poderão intervir na produção dessas leis, dando assim espaço para toda a comunidade poder discutir projetos, propostas, dando cada vez mais legitimidade ao seu próprio voto. Obviamente, a sociedade precisa usufruir de uma representação e apresentando sugestões, debatendo e se fazendo ouvir. Bem, como se dá a criação dessa Comissão de Legislação Participativa? Toda a Câmara Municipal é regida por um regimento interno, e esse, além das normas internas, elas condicionam o processo legislativo. Bem, nela contém os órgãos que fazem parte da casa e suas respectivas atribuições. A criação de comissões dessa natureza tem o intuito de permitir a participação dos munícipes na apresentação direta de sugestões legislativas, dependendo de aprovação de um projeto de resolução pela Câmara Municipal, com o objetivo final de incluir tal órgão no regimento da Casa.
Bem, o projeto de resolução deverá contar obrigatoriamente o nome da comissão, a quantidade de membros participantes, atribuições, as entidades que farão parte e que estarão aptas a apresentar a sugestão legislativa, as normas dessa tramitação e a justificação do projeto em que são os legitimados para apresentar e justificar esses projetos. Bem, quem são os legitimados para apresentar as sugestões legislativas? Como dito anteriormente, não só os munícipes, assim como toda a sociedade civil organizada pode participar das chamadas CLPs, ou como vocês quiserem chamar. Tá? O rol é o seguinte: são sindicatos, associações, órgãos de classe, ONGs, entidades da sociedade civil, órgãos de administração direta e indireta com a participação da sociedade civil, tá? E entidades da administração direta e indireta também com a participação da sociedade civil. Quais são os documentos necessários para que a participação seja legal? Bem, os documentos necessários para que a participação seja autorizada são os seguintes. Bem, ata de reunião, tá, em que a entidade deliberou o envio da sugestão à Comissão de Legislação Participativa, ou como eu disse, qualquer que seja o nome da comissão, tá, ata de posse da composição da diretoria da entidade e, obviamente, o estatuto da entidade, para que a gente entenda e veja a legalidade dela perante a comissão. Quais são os tipos de sugestões legislativas que podem ser apresentados? Bem, em primeiro lugar, a gente tem a lei orgânica, tá, ou também conhecida como lei orgânica municipal, que pode ser proposta pelo Poder Legislativo e Executivo municipais. Porém, não estão sujeitas à sanção do prefeito. Tá? Elas são votadas em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores, assim, de forma que é análoga ao Congresso Nacional, tá? A Câmara dos Deputados. Tem a lei complementar, tá? Para que a lei complementar seja aprovada é necessária a sua admissão pela maioria absoluta da Câmara de Vereadores, que é mais da metade dos membros, e a lei complementar é expressa e especificamente prevista em determinadas disposições da Constituição e tem a finalidade de complementá-las. Na esfera municipal, tá, a lei orgânica ela é considerada a Constituição e esta, obviamente, é responsável por prever as matérias que constituem objeto dessa lei complementar. Tá? No caso, entre outros, podem constituir objeto de lei complementar municipal a organização administrativa do município, tá? Estatuto dos servidores públicos municipais, Código Tributário, Código Sanitário, tá? Entre outras poucas. Bem, a lei ordinária, tá? As leis ordinárias tratam de matérias gerais e abstratas, tá? E as leis ordinárias e as matérias que não forem disciplinadas por essa mesma lei ordinária. O quórum de aprovação da lei ordinária é o de maioria simples e, por isso, obviamente, a maioria dos presentes na Câmara é o suficiente para que seja aprovada essa matéria. Bem, lei delegada. A lei delegada nada mais é do que uma norma elaborada pelo prefeito, mediante uma delegação que é conferida a ele pelo Poder Legislativo local, devendo se limitar ao texto expresso no texto da delegação. Tá? Sendo assim, o prefeito produz a lei, porém, sem a participação do Legislativo. Tá? E aí, daí o prefeito deverá solicitar a delegação legislativa aos vereadores, que poderão conceder ou não tal delegação, tal responsabilidade via resolução, dependendo única e exclusivamente da Câmara acatar ou não esse pedido. Obviamente que as matérias exclusivas que versem sobre assuntos exclusivos das câmaras, entre outros, são vedadas. Bem, passando, a gente vai falar de decreto legislativo, em que o grande objetivo dos decretos legislativos é tratar das matérias de competência exclusiva do legislativo local e possam produzir efeitos externos. No caso, o decreto passa por um processo legislativo próximo à das leis ordinárias, entretanto, dispensa a necessidade de participação, tá, do chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito. Porém, podendo ser promulgada diretamente pelo presidente da Câmara de Vereadores. Ademais, a relevância do decreto legislativo é de suma importância para a confecção de medidas provisórias, tá, porque sempre que a matéria for rejeitada pelo Poder Legislativo, ela perde a eficácia originária, cabendo na Câmara de Vereadores, via decreto, regulamentar, tá, as relações jurídicas à sombra da medida provisória que foi rejeitada anteriormente. Bem, passando, a gente vai falar das resoluções,
que em caminho contrário ao decreto legislativo, a resolução é um instrumento normativo, tá, de competência exclusiva da Câmara Municipal, que trata de matérias que produzem efeitos de ordem interna, organização e funções que competem à mesa diretora, entre vários outros, que no caso é a administração da Câmara como uma das atribuições dos vereadores, além de legislar e fiscalizar. Bem, a resolução também não precisa de sanção do chefe do Poder Executivo local, tá? Bem, passando a emenda, como bem sabido, é a complementação, ou seja, é a proposição acessória a outra que foi apresentada anteriormente, com o intuito de dar formato ou à parte material, né, ou ao conteúdo, podendo ela ser supressiva, aglutinativa, substitutiva, aditiva ou até mesmo modificativa. No caso, tá, com relação a essas emendas, existem inúmeras diferenciações, tá, mas aí eu já até comentei em outra roda de conhecimento, posso comentar numa próxima também. Na próxima são as sugestões. Como faz para fazer com que a sugestão que foi transformada em proposição de segmento, tá? Quando pensamos na sugestão de um projeto, tá, emenda, entre outros, automaticamente pensamos no que ela pode se transformar. E seu início é com o despacho da mesa diretora da Câmara de Vereadores, com o fim de distribuição dentro das comissões ou das comissões, diretamente as comissões temáticas, por exemplo, Comissão de Educação, Comissão de Segurança, Comissão de Constituição e Justiça, entre outros, está diretamente ligadas ao assunto em questão, com o intuito real de que seja analisado o mérito, né, a parte material da questão, não a parte subjetiva ou a parte constitucional. Em consequência, quaisquer proposições que importem no aumento ou diminuição de receita ou despesa pública deverão ser analisadas na respectiva comissão, normalmente Comissão de Assuntos Econômicos ou em áreas correlatas, áreas afins, que trate de finanças e despesas públicas que deverão ser analisadas na respectiva comissão que trate de finanças e tributação, conforme eu disse, em especial para análise da sua compatibilidade ou adequação ao orçamento do próprio município. Não podemos ainda esquecer também da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que eu falei anteriormente, onde se verifica a constitucionalidade da matéria analisada, ou seja, a matéria pode passar por inúmeras comissões, se ela não passar pela Comissão de Justiça e Cidadania, que verifica a constitucionalidade dela, ela consequentemente não vai passar. Consequentemente, o projeto de lei que seja de autoria da Comissão de Legislação Participativa também dependerá de análise e aprovação do plenário da Câmara, obviamente, ainda que aprovada nas 3 ou mais comissões que anteriormente ela visitou. Desse jeito, quando da aprovação das comissões, será encaminhada à mesa diretora para que seja incluída em tramitação na ordem do dia do plenário da Câmara de Vereadores, tá, para que seja discutida e posteriormente votada. E, por fim, sendo aprovada, a proposição vai ser remetida à Prefeitura para que ela seja deliberada pelo prefeito. Bem, o que acontece? Atualmente, na Câmara dos Deputados, tá, existe a CLP, que é a Comissão de Legislação Participativa, que tem o intuito de fazer com que a população chegue até Brasília e participe da construção de matérias, da construção de proposições a respeito, assim, de diversos assuntos. E a ideia é fazer com que, de fato, a pessoa se sinta participativa e faça com que seu voto seja válido. Bem, a comissão ela já existe há um tempo, tá? Existem sugestões de inúmeras matérias que passam por ela. É interessante entender com que não só as entidades e as ONGs, etc., participem, como também a população local. Obviamente que, por analogia, você consegue transferir, você consegue formalizar uma comissão de legislação participativa no seu município. Até porque a audiência pública, quando a gente pensa em trazer a população para uma discussão de uma matéria, a audiência pública ela não é algo que acontece de forma corriqueira. Ela não tem uma data específica, ela não tem um dia certo.
Então, a comissão faz com que uma matéria seja discutida, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana, trazendo, então, essa continuidade para a discussão. E aí a gente tem casos, por exemplo, de atendimentos aqui na CNM que a gente propôs isso para entidades de professores, advogados, entre outros, para que eles conversem e apliquem no próprio município, fazendo com que o assunto não saia de pauta. Bem, com relação aqui, vamos ver se a gente tem algumas perguntas, tá? Uma das perguntas é a seguinte: é de competência dos prefeitos convocar plebiscitos e referendos? Na verdade, a competência ela é exclusiva do Poder Legislativo, tá, para autorizar referendos e convocar esses plebiscitos, ou seja, o prefeito está proibido de fazê-lo, tá, de acordo com o artigo 49, inciso 15 da Constituição. Obviamente que na Constituição a gente fala de uma maneira mais ampla, de uma maneira federal, só que isso pode ser usado por analogia, tá, em outros municípios. Bem, uma sugestão de proposição tem que passar por todas as comissões obrigatórias da Casa? Bem, todo projeto, normalmente ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça para que seja analisada a constitucionalidade deste projeto. E, normalmente, ela passa pela Comissão de Assuntos Econômicos para ver a viabilidade financeira econômica para o município, para o local, para saber se o projeto não daria um prejuízo ou se ele tem um fundo, se é viável tocá-lo para frente. Bem, no mais, normalmente, a gente sabe que algumas câmaras são muito pequenas, 9 vereadores, 11 vereadores, nem sempre vai ter comissão para vários assuntos, até não tem perna para isso. Mas câmaras maiores têm até comissões mais específicas, por exemplo, ligadas a esporte, cultura, turismo e coisas do tipo. E aí sim, você pode passar nessa comissão até como uma forma de discutir a parte material, discutir o mérito da questão. E aí, consequentemente, plenário. Bem, a gente tem outra pergunta aqui também do Aloysio Ruenes de Oliveira, de Carbonita, Minas Gerais. As câmaras municipais são obrigadas a receber e votar emendas populares? Bem, elas não são obrigadas, tá? Mas assim, desde que uma comissão de legislação participativa, como eu disse, um nome diferenciado para essa comissão, a partir do momento que ela é instalada, você teria a obrigatoriedade de receber essas emendas. Ou seja, se você se propôs a ouvir a população, obviamente que a população vai não só sugerir os projetos, como também sugerir emendas com o intuito de alterar um projeto ou outro. Tá? Mas é mais ou menos por aí. Tá, Aloysio? No mais, acredito que seja interessante, tá, que os senhores e as senhoras entrem no site da Câmara dos Deputados, verifique como é feita a CLP, Comissão Legislativa de Participação, até para que vocês consigam fazer algo próximo no município de vocês, na Câmara Legislativa, principalmente quando a Câmara tem um número maior de vereadores. Bem, no mais, o projeto de vereadores está seguindo, vocês podem entrar no site vereadores.cnm.org.br ou cnm.org.br, solicitar a carteira de vereadores de vocês de forma gratuita. Nós confeccionamos e enviamos para o município de forma gratuita. E na próxima semana, por conta do feriado, a roda de conhecimento vai acontecer no dia 14, na quarta-feira. No mais, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.